No vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais ações eu comprei e vendi nesse mês de novembro. Então vamos lá para o vídeo que eu vou apresentar para vocês. Investidores, que mês agitado na Bolsa de Valores. Tivemos uma alta considerável depois de muito tempo de queda, que motivou muitos investidores iniciantes a começarem a investir, né? Durante muito tempo, quando nós tivemos uma alta nas cotações das bolsas de valores, há uma atração maior de número de investidores, visto que a bolsa começa a se valorizar, pagar mais e os investidores se sentem mais atraídos. Além disso, nós tivemos diversos fatores macroeconômicos que influenciaram a movimentação da bolsa de valores, como por exemplo a eleição do novo presidente na Argentina e outros fatores macroeconômicos. Não vamos entrar nesse detalhe, pelo menos agora, deixa para um próximo vídeo. Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho do cenário atual da bolsa, como minha carteira performou, quais ações eu comprei, quais ações eu vendi, os dividendos recebidos e outras informações sobre a minha carteira. Dentro disso, gostaria de destacar que nós tivemos um mês atípico dentro da Bolsa de Valores brasileira, onde nós saímos do primeiro dia de novembro até o último dia do mês, em mais ou menos uma valorização de 11 pontos percentuais. Como dito anteriormente, muitas pessoas que não investiam ou que buscavam apenas um momento mais oportuno de valorização da bolsa para começar a investir, utilizaram esse mês de novembro como argumento que vale a pena investir na bolsa de valores. Como nós sabemos, quando a bolsa de valores está desvalorizando ou pagando pouco, muitas pessoas migram para a renda fixa, como foi o caso, e quando a bolsa de valores volta a pagar muito, muitas pessoas saem da renda fixa e voltam para a renda variável. Há algum tempo nós estávamos num cenário onde a renda fixa estava compensando muito mais que a renda variável, se você for olhar no curto prazo. Lembrando, se você for pensar no longo prazo, normalmente empresas possuem maior vantagem frente à renda fixa, tá? Isso se considerar uma boa empresa que pague bons dividendos ou até uma empresa que não pague, mas que se valorize bastante. Então, nesse cenário, muitas pessoas utilizaram esse mês de novembro como balizamento para investir na bolsa de valores. Antes de eu falar um pouco sobre a minha compra, eu gostaria de ressaltar um ponto muito importante para quem está ingressando apenas por essa alta sofrida no mês de novembro. Sempre que você pensa em ganhar dinheiro, nós precisamos ser anticíclicos. O que é ser anticíclico? É você comprar no momento de baixa e, se você deseja vender, vender no momento de alta, tá? Muitas pessoas são cíclicas, ou seja, quando a bolsa começa a se valorizar, compram em alta, quando ela começa a cair, vendem em baixa e perdem dinheiro nessa transação, diferente das pessoas que já entenderam o jogo e compram em baixa e, se forem vender, vendem em alta. Tendo isso como ponto de vista, se você ingressou na Bolsa de Valores nesse mês de novembro, convido a você a estudar um pouco mais sobre investimentos. Já que você ingressou, nada mais justo do que entender o que você está investindo o seu dinheiro, e não só isso, mas o seu tempo. Afinal, o seu dinheiro vem do trabalho que você exerce ou do empreendimento que toma parte do seu tempo, não é mesmo? Então, sem mais enrolações, vamos para a minha carteira comentar um pouquinho sobre os fatos dela. Durante esse mês de novembro, diversas empresas que eu possuo em carteira valorizaram em relação ao meu preço médio de aquisição. Ou seja, para quem não sabe o que é o preço médio, se você compra uma ação por R$10 e depois você compra uma outra por 9, você vai ter um preço médio das duas juntas em R$ 9,50, isso considerando que é dentro do mesmo ativo. Tendo isso como parâmetro, diversas ações ultrapassaram o meu preço médio, como é o caso de Sanepar, como é o caso de Copel, como é o caso de Vale também, entre outras ações que ficaram ainda mais positivas, como é o caso de Banco do Brasil, Klabin, etc. Uma coisa que muitas pessoas perguntam é: Léo, você vai continuar comprando essas ações mesmo que as mesmas se valorizaram em relação ao seu preço médio? Afinal, se não for comprar uma ação para ela valorizar, por que nós devemos comprá-la? Sempre que eu vou comprar uma ação, pessoal, eu não levo em conta somente o meu preço médio, mas sim o valor intrínseco daquela empresa. Afinal, se você for comprar uma ação e assim que ela valorizar você nunca mais comprar, provavelmente se você comprar uma boa empresa que possui uma valorização um pouco mais constante, é uma empresa que você vai comprar uma única vez. Sempre que eu vou adquirir ações na minha carteira, eu sempre foco em comprar baseadas no valor intrínseco, ou seja, eu faço um cálculo de valuation e vejo qual é o preço teto que eu posso comprar com uma margem de segurança interessante. Então eu vou dar um exemplo. Imagine que eu tenho um preço médio numa ação de R$7, porém o valor intrínseco dela, o meu valuation, determina que eu possa pagar até R$20 nela com uma margem de segurança interessante. Se ela subir para 12, não é uma ação que jamais eu vou descartar investir, porque ela ainda está bem abaixo do valor intrínseco
do valuation estabelecido e da margem de segurança que eu possuo. Afinal, o caro ou barato não está ligado ao preço que você paga, mas o retorno que você tem sobre aquele investimento. Com essa filosofia, convido vocês a pensar e refletir sobre uma frase que Charlie falou, né, e deixou esse legado no mundo dos investimentos. É melhor você comprar uma excelente empresa a um preço justo do que uma empresa justa a um preço excelente. E por que eu trouxe essa fala do Charlie? Para justificar quando eu estou falando sobre preço pago numa ação. Basicamente, quando você foca em comprar empresas excelentes, o preço ele não é mais algo primordial do que você está fazendo, mas sim a qualidade do ativo que você está comprando, né? Afinal, o preço, a valorização e desvalorização está vinculado ao resultado que a empresa entrega e ao resultado que o mercado precifica. E nem sempre o mercado precifica de maneira racional uma ação e seus projetos. Tendo isso como parâmetro, no último ano eu resolvi focar em empresas excelentes. Eu estou focando em adquirir boas empresas a preços justos. Afinal, quando você compra uma boa empresa ou uma excelente empresa, é menos provável que você vai pagar caro nela, afinal ela entrega resultado e entrega, além disso, valorização e dividendos, que é o foco da minha carteira atualmente. Pois bem, agora falando um pouquinho da minha carteira com relação aos dividendos recebidos, nesse mês de novembro eu recebi dividendos de 3 empresas, entre elas Klabin, Banco do Brasil e Copel. Quando falamos de fundos imobiliários, os fundos imobiliários que pagaram dividendos nesse mês foram os dois que eu possuo ainda em carteira, sendo o CPTS11 e MXRF11, que afinal abriu uma subscrição que eu vou comentar em breve no canal. Tendo o dividendo como parâmetro principal da minha carteira, a minha carteira performou de maneira ok dentro desse mês de novembro, girando entre o meu 0,5% a 1,5% de dividendo em relação ao patrimônio investido. Agora vamos para a parte mais aguardada entre todos os investidores que estavam vindo até agora. As ações que eu comprei e vendi nesse mês de novembro. Então vamos lá, vou explicar um pouquinho para vocês. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que eu não vendi nenhuma ação nesse mês de novembro. Afinal, eu já fiz algumas vendas e acredito que todas as ações que eu possuo em carteira atualmente são ações que eu gostaria de aumentar a minha posição acionária na medida que o valor se tornasse mais interessante. Enquanto isso, eu vou mantendo meus investimentos em ações que possuem um preço mais descontado, ou seja, dentro da minha carteira eu vejo as ações que possuem um valor intrínseco maior, qual é a margem de segurança entre o valor intrínseco e o valor que ela está sendo cotada hoje, e eu foco meus investimentos nela. Então nesse mês eu fiz 2 aquisições, sendo uma delas acrescentar um novo ativo na minha carteira, para completar uma boa parte dela relacionada aos setores BEST, que eu vou comentar um pouco mais para frente. Minha primeira aquisição acionária desse mês foram 90 cotas de AES Brasil a R$ 10,43, totalizando quase R$1.000 de investimentos nessa empresa. A segunda aquisição nesse mês foi acrescentar um novo ativo na minha carteira de investimentos. E eu vou dizer que é o ativo mais seguro da minha carteira. Para quem me acompanha aqui há algum tempo, eu falo bastante entre montar uma carteira dentro dos setores BESTs, ou seja, bancos, elétricas, seguros, saneamento e telecomunicação. Esses 5 setores são os setores primordiais para quem foca numa carteira baseada em dividendo, que é o meu caso. Para sanar esse problema, eu fiz a aquisição de uma empresa do setor de seguro e acrescentei um novo ativo no meu portfólio e um novo segmento também, que é o setor de seguradora. O motivo pela aquisição de Caixa Seguridade, que foi a ação que eu coloquei em carteira, e não BB Seguridade, como muitas pessoas optam por escolher, foi porque, na minha opinião, a Caixa Seguridade possui maior potencial de valorização, tá? Comparado ao valor que ela está sendo negociada. Além disso, o seu valor nominal da cota é menor do que o do BB Seguridade, ou seja, com uma cota de BB Seguridade você compra quase 2 cotas de Caixa Seguridade. E na minha análise faz muito sentido eu aumentar a minha posição acionária, já que o dividendo é pago pela quantidade de ações que você possui e não pelo montante total que você investiu. A aquisição acionária que eu fiz foi 175 ações a R$ 11,44, totalizando um investimento total de R$ 2.000,02. Essa aquisição fechou o setor de seguro dentro da minha carteira, faltando apenas agora o setor de telecomunicação, que é um setor que provavelmente eu vou demorar um pouco ainda para investir,
porque eu preciso entender um pouco mais o cenário, um pouco mais o contexto e o segmento para que eu possa fazer uma escolha mais assertiva. Gostaria de ressaltar que esse vídeo não tem a menor intenção de ser uma recomendação de compra ou venda dentro da sua carteira, eu só estou falando o que eu estou fazendo na minha e explicando um pouquinho o porquê dela. Acredito que pelos próximos meses eu não pretendo colocar nenhuma nova posição acionária na minha carteira, visto que esse ano eu já coloquei 3 novos ativos na carteira e a minha intenção é aumentar a quantidade de ações dentro de cada ativo que eu já possuo e não aumentar a quantidade de ativos que eu possuo dentro da carteira. Afinal, como eu já disse antes, o dividendo é pago pela quantidade de ações que você possui, no sentido de numérico e não pelo valor acionário delas. Então, eu gostaria de ressaltar aqui nesse vídeo que para quem começou a investir nesse mês de novembro, por causa dessa grande valorização, que busque um pouco mais de conhecimento sobre bolsa de valores, afinal você já entrou e parabéns por começar a investir. Porém, é interessante que você busque conhecimento cada vez mais. Aqui no canal você pode fazer isso e entre outros muitos canais do YouTube. E se você quiser também, conte comigo nessa jornada. Você pode entrar no nosso grupo do Telegram, através do link que vai estar aqui nos comentários, e lá você tem uma comunidade de investidores que estão lá para ajudar você a começar a dar os primeiros passos. Sem mais, investidores, se vocês ficaram com alguma dúvida, eu peço que vocês deixem nos comentários que eu vou estar respondendo todas as dúvidas. Se você não acompanha a gente nas redes sociais, peço que você entre no Instagram e coloque @PassoneLeonardo e me siga no Instagram. E no TikTok, Leonardo Passoni, e lá eu posto bastante conteúdo sobre investimentos, assim como no Instagram também. Se você não é inscrito aqui no canal, peço que você se inscreva e clique no sininho para ficar por dentro de todas as notificações e vídeos sobre investimentos, que saem todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã. Sem mais, investidores, agradeço a todos pela atenção e fiquem com Deus.